Amigos queridos, neste dia luminoso de primavera, mergulhados na natureza simples que nos envolve, o canto dos pássaros, a beleza das flores, a brisa leve que o vento traz, formando o ambiente aconchegante e simples, para nos reunirmos em nome de Jesus e orarmos ao seu coração misericordioso, Senhor, que sejas por nós a humanidade da terra, derramando vibrações esperançosas aos corações tristes, horizontes luminosos àqueles que viram apagar a sua própria luz. Que suas bênçãos se estendam onde quer que haja dor, onde quer que haja sofrimento, para que todos possamos nos erguer da pesada fortaleza das nossas dificuldades. Libertemo-nos nesta hora, Senhor, para aprendermos a servir em Seu nome. E assim, amigos queridos, buscarmos a sintonia com os tarefeiros do Cristo na Terra, responsáveis por este Evangelho, possam trazer aos nossos pensamentos o entendimento da verdade e a aplicabilidade do bem em nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a sua direita. Nós estamos na beneficência. Esse é o capítulo que nos convida a desenvolvermos valores para que esses valores espontaneamente possam se desprender de nós. E sempre dizendo que a beneficência nos dará nesse mundo as mais puras e mais doces alegrias. As alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo porque são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Nós temos desenvolvido um pensamento, como aqui nesse item fala, das várias modalidades ou formas de nós exercitarmos a benevolência, a beneficência, a caridade. E pode ser por pensamentos e também pelas palavras. E aqui nós estamos já há alguns dias falando dos sentimentos, que se derivam dos nossos pensamentos. Que sentimentos são esses? As nossas mínimas construções. Mas as nossas mínimas construções são suficientes, absolutamente suficientes, para que nós pudéssemos, de hoje ao infinito, fazermos todo o bem. E esta já é a hora da humanidade. Nós já estamos na condição, doravante, de só fazermos o bem. Isso é plenamente possível. Por quê? Nós temos que ter a vigilância dos impulsos ainda que trazemos, que não foram resolvidos, mas que só serão resolvidos à medida que o bem constante sobrepujar ao mal nascente em nós. É uma conta bem simples. À medida que o bem se avoluma, o mal se extingue. Então,
o que nós já temos hoje de conquistas, de entendimento sobre a verdade, da base doutrinária que nos norteia a existência na Terra. Nós já temos amigos que nos estimulam a nós continuarmos, a nós exercitarmos o bem. Uma vez, há muito tempo atrás, um espírito amigo trouxe uma comunicação dizendo que nós já estamos em condições de fazermos só o bem. Só o bem. E que já era momento para nós, de nós definitivamente interrompermos o fluxo das más tendências. Hoje. Né? Então, esse adiamento que nós fazemos é ainda a nossa invigilância. Nós abrimos as portas das nossas más tendências e elas se manifestam. E depois vem a tristeza, vem o remorso, vem a angústia que nós sentimos sobre nós mesmos. Então, quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos? Nesse capítulo está dizendo que é fazer os outros felizes. A nossa obrigação moral é fazer os outros felizes. E a nossa felicidade? A nossa felicidade está relacionada à felicidade que causamos. Emmanuel tem uma frase sobre a felicidade, né, que é mais ou menos assim, que a felicidade é o fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Ora, se a nossa proposta de vida for fazer os outros felizes, eu serei feliz em te proporcionar alegria, felicidade, esperança, né, acalento, fraternidade, seja o que for que desprender de nós, esta felicidade é a minha também. É muito importante, porque nós estamos num momento social, os costumes da nossa época que regem a conduta das massas, onde a palavra sempre é: cuide de você, pense primeiro em você. Você pare para se dar não sei o quê. Esse discurso, que é um discurso ainda dentro da linha do egoísmo, isso é geral, né, amigos? Em qualquer mídia que você abre, essa é o convite, né? Esse é o convite. E a pessoa que está agindo assim, com essas orientações, nos chega um dia e diz: olha, eu estou fazendo o melhor que eu posso por mim mesma, eu me dou esse prazer, eu tenho esse hobby, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu não consigo ser feliz. Eu não consigo ser feliz. E que difícil que é para nós, amigos. Que difícil que é para nós falarmos que a felicidade não é essa. Mas às vezes nem temos como falar isso, porque o espírito não está pronto. Temos que aguardar que aquilo que ele está fazendo traga o vazio existencial, e esse vazio existencial seja a mola propulsora para que ele busque ajuda e diga: essa vida eu não quero mais para mim. Mas não seremos nós que vamos apontar caminhos. Mas a gente precisa ter a lucidez de saber que, como ontem nós falamos, né? Se na minha casa eu sou um cristão, eu sou um espírita cristão no meu lar, quem é o espírita cristão no nosso lar? Aquele que acalma, aquele que orienta, aquele que pacifica, aquele a quem as famílias buscam para uma palavra amiga, aquele que chega para doar de si mesmo e ser reconhecido por isso. Este é o exercício do bem, para que a gente possa aplicar esse bem em outros contextos da nossa vida. Mas se essa não for uma experiência,
né? Como que eu vou chegar e fazer? É prática exterior. Então, nesse sentido, que nós temos que perceber que quando nós saímos de nós por obrigações, porque aqui fala assim, compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. A obrigação de fazer o bem, a obrigação de amparar alguém, de proteger alguém, de encaminhar alguém, de estar ao lado de alguém, é o exercício da nossa felicidade, é a alegria do espírito. Não que as alegrias da vida no mundo encarnado não sejam válidas, né? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que se o espírito não tiver a vida do espírito, ele não será feliz, né? Ele terá a vida do humano encarnado, mas não do espírito. Então, a gente trouxe de Emmanuel uma lição que está no Reformador, janeiro de 1963, mas deve ter em outras obras. Compaixão em nós. Nós temos falado da beneficência, da tolerância, da beneficência, da paciência, da beneficência, do respeito, da palavra, né? Então, cada valor ou virtude nosso é uma ferramenta divina à disposição das obrigações para com o nosso próximo, dos deveres morais para com o nosso próximo. A compaixão é um sentimento tão assim delicado que revela que aquela pessoa que sente por outra compaixão uma grande sensibilidade de perceber a dor do outro como se fosse a sua própria. Então, alguém passando em sofrimento, e às vezes essa pessoa não é tão próxima, mas se a gente pensar assim, nossa, e o meu irmão lá em casa, se ele estivesse passando isso, como que eu estaria? Né? E o meu irmão, o meu filho, a minha mãe, aqueles dos meus mais próximos, como eu me sentiria? Este é um exercício. E o outro exercício é o exercício de expansão dos nossos sentimentos. É bem interessante fazerem esse exercício. Tem dia que a gente consegue mais, tem dia que a gente consegue menos, tem dia que a gente não consegue nada. Mas o exercício é, aqueles sentimentos que me compõem são patrimônios do meu ser espiritual, mesmo que seja de 0 a 10. 2 é o que eu tenho. Eu tenho 2 de 0 a 10. Estes sentimentos felizes, superiores, a gente mentaliza que esses sentimentos se expandam e vá até o outro, mergulhe naquele ser espiritual e retorne para nós, trazendo para nós a informação do que é a necessidade do outro. Que nome tem isto? Mediunidade, que é próprio de todos nós na face da Terra. Mediunidade. Expandir, concentra-se e leva o seu sentimento, expande, envolve, aquilo vai permear a outra pessoa e volta para nós, trazendo para nós qual é mesmo a sua real necessidade. E se tiver no nosso alcance, vamos cumprir. Se não tiver no nosso alcance, vamos pedir socorro a alguém por ele. Então, comumente referimos-nos à compaixão em termos que se reportem à semelhante bênção de nós para com os outros. Entretanto, a fim de que o orgulho não se nos infiltre no coração sob o nome de virtude, vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro a nós. Aí volta Emmanuel a desenvolver para nós essa linha de pensamento, que só estamos prontos para doar quando já soubermos receber. Quando tivermos, porque para receber tem que ter uma dose de humildade.
senão a gente não consegue receber, né? E ficamos na falsa intenção de que nós temos bênçãos para com os outros, que também não é verdade. E para que este orgulho não se infiltre em nós, recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro a nós. Vamos recorrer às nossas lembranças pessoais e ver se nós já identificamos quantas vezes as pessoas têm compaixão de nós, que nos toleram os erros, que e continuam do nosso lado, que nos dão sugestões para que a gente melhore sempre, que nos compreendem nas nossas ebulições de sentimentos e que às vezes silenciosamente estão nos amparando sem nenhuma ostentação de amparo, sem nenhuma evidência externa de amparo, que não foi com a palavra, não foi mas foi com o sentimento. Quando esse registro for bem claro para nós, esta compaixão passa a ser uma sinalização para os nossos espíritos. De quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportam, sem queixa. Olha quantas pessoas nos suportam. A teimosia e inconsequência dos dias de imaturidade ou irritação. O apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, cientes de que as combatíamos sem aprender-lhes os elevados intuitos. A gente combate até quem quer nos auxiliar, né? É impressionante. O amparo de benfeitores que continuaram a servir-nos ainda mesmo depois de se certificarem quanto aos gestos de frieza ou ingratidão com que lhes ferimos o espírito. Ainda que ferimos, injuriamos as pessoas, os espíritos amigos, continuaram a servir-nos. Vamos lembrar da tolerância dos companheiros que, mesmo em nos sabendo desequilibrados nos dias de erro, não nos sonegaram a bênção da amizade. Gente, isso é emocionante, não é? Quando a gente está naquele desequilíbrio, mesmo assim, não negam a bênção da amizade e da confiança, aguardando-nos os reajustes espirituais e o auxílio dos irmãos que nos perdoaram ofensas e agravos, ajudando-nos sem pausa, além das dificuldades e empeços com que lhes espancamos o carinho e a abnegação para conosco. Esses grandes exemplos, né, que Emmanuel traz para nós, que fazem parte da rotina do dia a dia. Não são questões filosóficas, são questões existenciais, que faz parte da nossa rotina. Reflitamos na imensidão da piedade que nos sustenta a vida até agora e observaremos que sem isso, provavelmente, a maioria de nós teria mergulhado indefinidamente nas correntes da prova criadas por nós mesmos com a nossa própria negligência. Fazer o bem já está ao nosso alcance, porque estes exemplos que Emmanuel trouxe e que o Evangelho traz para nós são plenamente passíveis de aplicabilidade. Se nós olharmos para nós mesmos e dizer o que me impede de fazer isso, sendo que eu já acionei na minha memória as inúmeras vezes em que fui socorrido com a compaixão de alguém, se esse registro da compaixão de alguém for verdadeiro, haverá em meu coração gratidão. Por isso que a gente diz que a gratidão gera solidariedade, porque se eu realmente registrar o bem que eu recebi, eu vou querer que outros recebam o mesmo bem que eu recebi, porque fez tão bem para mim
que eu vou gostar que outros se beneficiem. E nessa ação de querer que os outros se beneficiem pelo bem que eu recebi, nós vamos chamar de gratidão, movendo a solidariedade. Sem a gratidão, o espírito recebe o bem e não registra, e não percebe. E, portanto, se eu recebo o bem e não registro, eu não retenho. O bem chega e não permanece. O auxílio, socorro, eu recebo, mas não tem duração em mim, porque eu não percebo que aquilo é um bem, então não tenho receptor para aquele bem. É a mesma coisa no passe. Nós vamos tomar o passe, nós desejamos muito sermos socorridos, e os espíritos fazem um trabalho imenso para que nós sejamos amparados, mas a gente às vezes não está aberto para aquilo, está impermeável, como se estivesse numa redoma de vidro. E estando impermeável, o bem chegou para nós, mas nós não recebemos. É interessante isso, né? A pessoa é beneficiada, mas dura tão pouco, porque ela não tem aquele estado receptivo ainda para receber o bem. Por isso que Emmanuel afirma que sem a gente valorizar o bem que recebe, não teremos, vamos dizer, exemplos, né, a seguir para beneficiar a outrem. Então, reflitamos na imensidão da piedade, que nos sustenta a vida até agora. Quando a gente consulta a nossa memória, onde estão os registros mais recentes, né? E às vezes quando a gente é sugerido que a gente revisite as nossas memórias para perceber o bem, às vezes nós ficamos ainda fixados na queixa. Então perceba o bem que você recebeu e tal e tal. A pessoa começa a falar do bem que ela recebeu e emenda com a queixa. Emenda com a insatisfação, emenda com a rebeldia. Então aquele registro do bem é muito ainda fugidio, muito superficial. Meditemos nisso e saibamos exercer a compaixão para com todos, particularmente com aqueles que nos firam, e reconheceremos que unicamente assim conseguiremos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo, a perceber por fim que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos em qualquer parte, em qualquer circunstância, da bondade e da compaixão de Deus. Essa é a reflexão que Emmanuel deixa para nós. Exercer a compaixão é nós sentirmos a necessidade do outro em nós, mas distinguirmos que aquela não é a minha dor, mas é a do outro. Porque o que a mais das vezes acontece é que nós entramos na dimensão do sofrimento do outro e ficamos sofrendo juntos. Acontece isso nas nossas famílias, né? E sofrer junto não é compaixão, é você entrar na dimensão do desequilíbrio do outro. Ah, mas eu sou sensível. Que bom, precisamos ser sensíveis, mas há uma diferença entre eu estar em razoável equilíbrio para amparar alguém que sofre e eu entrar no sofrimento do outro como se fosse o meu e entrar naquela vibração doente e agravar a dor do outro. Então o outro não se sente nem amparado, porque quem está do seu lado está sofrendo mais que ele próprio e é capaz até do enfermo consolar o são, porque a pessoa entrou no desequilíbrio. Então, é outra coisa diferente você ter um sentimento profundo por aquela pessoa, aquele espírito, e ter do que doar, porque, obviamente, que o que nós temos para doar não é suficiente, obviamente. Mas quando nós estamos na posição da receptividade de doar, os espíritos superiores responsáveis por aquelas pessoas, por nós mesmos, agem
profundamente em favor daquele outro. Porque nós somos médiuns todo o tempo da nossa vida. Podemos ser médiuns da compaixão, médiuns da esperança de alguém, médiuns do bem-estar de alguém, que é essa parcelinha mínima que nós temos para doar. Essa mínima parcela é suficiente, porque é o quanto nos cabe. Então vamos refletir em exercer a compaixão para com todos e em qualquer parte, em qualquer circunstância, a bondade e a compaixão de Deus são imprescindíveis na nossa vida. Então vamos encerrar, fazer a prece. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, sob a tutela do seu amor nos encontramos nesta hora, curvados diante da grandeza das leis de Deus, buscando a docilidade em nossos sentimentos, para que possamos com mansuetude exercitar a benevolência, a beneficência, a compaixão e a caridade, onde quer que estejamos, com os mínimos recursos que nos são próprios. Aqui estamos, Senhor, esperançosos, novos horizontes se alargam para a nossa caminhada na terra, novos convites, novas oportunidades, a renovação que se faz na intimidade do ser que somos. E a cada dia mais preparados nos sentimos, Senhor, para não esmorecermos no caminho. E que a doce vibração do seu amor encontre ressonância em nossos corações. Jesus, amigo, nós suplicamos pela humanidade da terra, que estes espíritos arregimentados em caravanas do amor possam continuar indo ao encontro de todos aqueles que se debatem nas amarguras íntimas, para que haja consolações e esperanças, e assim seguirmos felizes, pedindo a esta equipe espiritual que possa estar com todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações, para que todos recebam de conformidade com as suas necessidades. E assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, encerramos a reunião de Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja.